que nós pretendemos com essa aula? Está aqui alguns objetivos importantes. O objetivo dessa aula é identificar os fundamentos da civilização, né, como a civilização surge, como o homem o ser humano, ele deixa de ser um animal refém da natureza, ele deixa isso a partir da Revolução Agrícola, como a gente já viu, a passagem para o Neolítico, e agora ele começa a fazer as primeiras cidades, fundar as primeiras cidades. Você tem divisão hierarquizada social, reis, sacerdotes, escravos, né, camponeses, artesãos, códigos de leis complexas, a escrita já está posta, e o nome que nós damos a esse conjunto de informações é o de civilização. Perceber que o surgimento dessas primeiras civilizações é ligada a resolver problemas de adaptação ao meio ambiente, né? A população começa a crescer nessas cidades, e aí o que é que nós vamos ter? Uma necessidade de organizar as ruas, as cidades e os setores. E também evidenciar e não esquecermos que o Egito, uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, fica na África. Então, se hoje tem essa visão de que os africanos são um povo, de uma forma até preconceituosa, dizer que são atrasados, isso e aquilo, é importante destacar isso. Como a gente conhece essa história? Através de grandes monumentos. São locais de grandes monumentos. Aqui nós temos um monumento da Mesopotâmia, né, de mais de 1000 anos atrás, que os arqueólogos chamam de Deus zoantropomórfico. O que essa palavra quer dizer? Tem o corpo de um animal, a cabeça de um homem, né, e a asa de um pássaro. Quer dizer, tem forma humana e de animal. Era muito comum na antiguidade essas primeiras culturas serem politeístas, né, acreditavam em vários deuses. Então, isso aqui provavelmente é a representação de um desses. Isso na Mesopotâmia, que significa terra entre rios, porque ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Vamos dar uma olhada aqui no mapa do mundo. Onde ficaria a Mesopotâmia hoje, em 2020? Bom, aqui está o Brasil, aqui estão os continentes, né? E a distância de Ji-Paraná para lá seria essa daqui, de onde nós estamos. Ó. Fica em Bagdá, no Iraque. Lá foi onde surgiram uma das primeiras civilizações humanas há milhares de anos atrás. Né? Se a gente quiser dar um passeio lá, fica só 1 dia e 20 horas de avião. Né? Se não fosse a pandemia, eu levaria vocês lá, mas... E tem que ter muita bufunfa para fazer essa viagem toda. Mas fica lá no Oriente Médio. Né? Aqui, ó, quando a gente aproxima no mapa, aqui é o Mar Vermelho, aqui é o Golfo Pérsico, e essa é a região onde aqui na África ficava o Egito, e aqui no Oriente Médio, a Mesopotâmia. Bom, essa região ela é conhecida como Crescente Fértil. Por quê? Porque as primeiras civilizações eram chamadas de civilizações hidráulicas. O que isso quer dizer? Que elas ficavam próximas a rios. Como o Ji-Paraná, tem um rio, né, que corta a cidade ao meio. Aqui no Egito nós tínhamos o rio Nilo e na Mesopotâmia tínhamos dois, que existem até hoje, obviamente, o Eufrates e o Tigre. As sociedades se organizam ao redor de rios por quê? Por causa da agricultura. O homem descobre a agricultura e a agricultura necessita de irrigação. Então é importante estar próximo ao rio. A região é conhecida como Crescente Fértil, porque para muitos estudiosos esse mapa lembraria uma lua crescente. Bom, aqui está a Mesopotâmia, né? Como era? Biblos, Sidom, as principais cidades, Tiro, Israel, Babilônia, Uruk, Ur, Lagash, Akkad, Mari, Assur, Nínive. Ao contrário do Egito, a Mesopotâmia não era
um povo só. Era uma região disputada por vários povos com culturas e até, às vezes, línguas diferentes entre eles. Então, tem algumas coisas interessantes para a gente perceber. A disputa por essa terra de rios gerou alguns impérios. O dos Sumérios, no milênio 3 a.C., o Império Babilônico, 2.000 anos antes de Cristo, e o Império Assírio, 1.000 anos antes de Cristo. Aqui algumas coisas importantes a destacar. São invenções da Mesopotâmia. Os tijolos, muito utilizados hoje na construção civil, claro, obviamente que não é esse tijolo furado, mas os tijolos são uma invenção mesopotâmica. O pão do trigo, que era o principal produto, essas pessoas se alimentavam principalmente de pão e trigo na antiguidade, né? O pão do trigo. Aqui, uma das primeiras formas de escrita cuneiforme, você colocava o barro mole, escrevia nele com cunhas, fazia cunha numa madeira para furar esse barro. Se você olhar, tem as características, vamos falar mais para frente. E a roda, que já tinha sido inventada antes, lá no Neolítico, agora está sendo usada em bigas e em guerras também, né? Ou seja, muito do que consideramos natural no mundo de hoje tem origem lá naquelas civilizações. Chamadas de sociedade hidráulica, como eu já falei, elas faziam usos de engenharia para criar diques e canais de irrigação, né? Como mostra bem essa ilustração. Aqui tem um quadro sobre os principais impérios que eu citei de forma resumida anteriormente: o Sumério, o Acádio, o Amorita, o Assírio e os Caldeus. Aqui a escrita cuneiforme de uma maneira mais visível, né? Você perceba que essas iconografias eram cunhadas a partir de uma madeira em forma de cunha que se escrevia, né? Imagino vocês se na escola hoje fosse assim. Se vocês acham um livro pesado, o livro eram tijolos, ia levar vários pesos para a sala de aula. Bom, uma coisa interessante, se a gente pensar algumas coisas da nossa cultura judaico-cristã. Lá na Bíblia fala-se muito dos zigurates. Na verdade, tem um nome, fala de um só zigurate, que é a Torre de Babel, que é aquela passagem bíblica que na antiguidade os homens teriam feito uma torre para chegar até Deus no céu, e essa torre, enfim, teria não sido concluída. Deus teria jogado um castigo sobre os homens e aí eles não conseguiam se comunicar entre si porque falavam línguas diferentes. De acordo com a tradição judaico-cristã, teria sido a origem das línguas diferentes. Mas por trás dessa história bíblica, há de fato construções, ruínas de zigurates, que eram construções mesopotâmicas, como essa ruína aqui, que por ser de barro, de argila, de tijolo, elas se desgastaram com o tempo, diferente das pirâmides do Egito, que eram de pedra. Há algumas ruínas. É engraçado percebermos que é um local de conflito até hoje, o Iraque. Muitos arqueólogos estavam preocupados, obviamente, como agora, com a vida das pessoas, mas também com esses monumentos históricos, porque essas ruínas estavam sendo destruídas pelos bombardeios no tempo da guerra, as primeiras civilizações humanas. Nós herdamos da Mesopotâmia antiga? Nós herdamos o ano de 12 meses, os 7 dias da semana, uma divisão. Não é claro que não são os mesmos nomes que usamos hoje, segunda, terça, janeiro, fevereiro, mas já tinha uma coisa parecida. Uma divisão do dia em 24 horas. A crença em horóscopos. Não é astronomia, astrologia, acreditar nos horóscopos. É uma coisa que até tem em jornais até hoje, não é o horóscopo, os seus 12 signos do zodíaco. A previsão de eclipse, muitos apontam que eles conseguiam prever eclipse. O hábito de fazer o plantio de acordo com as fases da Lua. A circunferência de 360 graus, que é muito usado na matemática. O processo aritmético de operações matemáticas, como multiplicação,
divisão, soma e subtração, e a raiz quadrada e cúbica, que depois seriam aperfeiçoadas por hindus e por árabes. Agora vamos falar do Egito. Essas são as pirâmides de Gizé. Quer dizer, são 3 pirâmides: Quéopes, Quefre e Miquerindos. Essas 3 pirâmides ficaram famosas por serem as maiores, mas no Egito tem centenas de pirâmides, quiçá talvez mais de 1000 pirâmides, mas pequenas. Essa porque os faraós que as construíram queriam deixar perpetuado, né, sua herança no tempo. E turistas desfilando pelo Egito Antigo. Por que é que eu estou mostrando essas imagens? Para a gente partir do presente, do que nos ficou, do que restou dessa civilização, para a gente voltar no passado e entendê-la. O templo de Karnak, né, ao pé da montanha, e aqui esculturas gigantescas. Isso sempre fascinou a humanidade. Só que, porém, só foram decifradas a partir do século XIX, por um francês. Esses códigos, que são 3, né? Esse aqui é o hieróglifo, a escrita sagrada, mas tinha também a demótica, usada pelos cobradores de imposto, era o hieróglifo, a hieráltica e a demótica. Eram 3 escritas. E a mais famosa de todas é essa, a hieróglifa. Um córtex, um pano de linho com uma história em um córtex escrita em hieróglifos. Essa também é uma coisa fascinante, a máscara mortuária do Tutankhamon, foi descoberta lá no início do século XX, é a única tumba até hoje intacta que encontraram, né? Perceba que é toda de ouro, tem um porquê isso. Na cultura dos egípcios, a morte não era o fim, isso se assemelha até com a nossa, haveria uma vida pós-morte, só que eles achavam que a alma, para reencontrar o corpo, tinha que deixar o rosto no caixão, no sarcófago. Então eles tinham medo também de o corpo se desgastar, daí eles criam o processo de mumificação, que é um dos primeiros avanços na medicina na antiguidade, porque os sacerdotes, quando faziam o processo de mumificação, que tiravam pelo nariz o cérebro, abriam o corpo, tiravam o intestino, as vísceras, as nossas partes internas, para que não apodrecesse o corpo, depois salgava, depois enrolava em linho, né? E colocava no sarcófago hermeticamente fechado, era por causa dessa crença, que a alma, ao voltar, tinha que conhecer a pessoa por essa máscara mortuária e entrar de novo. Essa é a origem das múmias, que é tão usado no cinema, né? Que é a ideia de guardar o corpo para a vida após a morte. Não era uma coisa muito comum entre todos, era principalmente da classe alta do Antigo Egito, né? E esta pedra, a pedra de Roseta, ela foi a responsável pela decifração da história dos hieróglifos e, a partir dos hieróglifos, entender essa história egípcia. Porque ela tem 2 escritas na língua egípcia e uma em grego. E aí ela foi traduzida por este homem, Jean-François Champollion, apenas no século XIX. Champollion nunca esteve lá no Egito. Essa pedra que ele se dedicou com afinco, por meses e talvez até anos, e traduziu isso e abriu uma nova ciência chamada egiptologia, que até hoje estuda o Egito Antigo. Bom, a partir daí a gente pode falar de uma história do Egito, né? Como eu falei antes, é uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. O sucesso do Egito, que foi maior que todos os outros da antiguidade, se deve ao rio Nilo. Daí aquela frase famosa do primeiro historiador Heródoto, o grego, dizia assim: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Por que esse sucesso? Que o rio Nilo, na época de cheia, ele transborda, deposita humus no solo, que é um material orgânico, e torna o solo de lá muito fértil. Quando é na época de seca que o rio volta ao seu leito normal, aquele solo está extremamente fértil, né? Transformando o Nilo, o Egito, numa das civilizações de maior agricultura da antiguidade, né?
Bom, essas inundações eram previsíveis, porque com o tempo começou-se a entender as estações do ano. E a partir daí começou a gerar excelentes colheitas. Não à toa que o Egito foi invadido por vários povos, né? Durante alguns períodos de sua história. Bom, como era a administração? O faraó era o monarca absoluto do país. Pelo menos em teoria, ele exercia o controle total das terras e de todo o recurso das terras. Abaixo dele vinham os sacerdotes, que é o clero, né, que eram divindades, homens ou mulheres, não esqueçam das mulheres, e, em terceiro, a força militar. Toda nação precisa de uma força militar. Então, o exército, responsável pela defesa do Egito, contra invasões, o Egito não foi como Roma depois, ou, não criou império, o Egito mais se defendeu do que atacou, né? Então, esse exército tem uma função muito mais de lutar contra invasões estrangeiras e a manutenção do domínio egípcio sobre o Oriente Próximo, aquela região próxima a ele. Temos o escriba também, uma classe social muito respeitada, porque o escriba era aquele que dominava a escrita, não é? E a mando do regente, ele redigia normas, leis da região, determinava também as leis religiosas, porque era uma teocracia, né? Então o escriba ele era fundamental para isso, esse copista. Então nós temos uma pirâmide mais completa assim, no topo nós temos o faraó, abaixo os sacerdotes, depois os militares, os escribas e os artesãos, que eram quem faziam aquelas esculturas que a gente viu. Os comerciantes, que podiam ser do próprio Egito ou de fora do Egito, camponeses e, por último, os escravos, que não esqueçam, era o inimigo geralmente derrotado em guerra. Né? O inimigo derrotado em guerra. Não tem cor aí, branco, negro, é o inimigo derrotado em guerra. A religião, como eu falei anteriormente, eles eram politeístas, acreditavam em mais de um deus, né? Monoteísta, um deus, politeísta, vários deuses. Geralmente era muito natural isso, porque você olhava para o sol, então o sol era tido como uma divindade, a lua e também alguns animais, como o chacal, o crocodilo, a cobra, o próprio rio. Então era uma coisa assim. E esses deuses, como eu mostrei no início, podiam ser antropomórficos, com forma humana, ou zooantropomórfico, com forma humana e animal. Um abraço a todos e tamo junto.